Já estão aqui nos nossos estúdios o presidente do Instituto Branemark, Dr. Maurício Cardoso, e também o advogado Dr. Paulo Roberto Parmigiani. Bom dia, meu caro doutor Maurício Cardoso, prazer em recebê-lo aqui no Cidade 360. Bom dia, Café, Bizarra, a todos os ouvintes e aos internautas também. E doutor Paulo Roberto Parmigiani, prazer tê-lo aqui, doutor. O prazer é meu, nosso bom dia a todos. Perfeito. Meu caro doutor Maurício, vamos contextualizar, né? Porque nós estamos falando de um instituto que se instalou em Bauru, vinha prestando seu serviço, ocupou um espaço público ali nas Nações Unidas e em determinado momento, alguém disse, isso não te pertence mais, você não está cumprindo o que foi colocado e acordado. Então, para nossa audiência entender o imbróglio todo, dá uma contextualizada. Foi exatamente isso. Em 2017, quando a esposa do professor Branemark ela adoeceu, eu precisei assumir isso já no meio de um inquérito, né? Você assumiu a presidência do Instituto. Já no meio de um inquérito que se transformou em uma ação civil pública. E você fez parte disso, cara, né? Eu fico muito feliz de estar aqui porque você, de forma incondicional, né, sempre nos defendeu, não só você como outros jornalistas que até trabalhavam aqui nessa bancada, o Franco, é um outro grande amigo também que nos defendeu. Vocês sabiam de todos os bastidores, sabiam de quais eram os reais interesses. E de uma hora para outra nós fomos de forma abrupta, né, removidos do prédio. O Dr. Raul nos recebeu lá na Beneficência Portuguesa, que nós não tínhamos para onde ir. Os pacientes precisavam ser atendidos, nós não tínhamos um local de fato para atendê-los. Hoje nós estamos numa subsede lá da APCD, que nos receberam também de braços abertos. E foi uma briga de 5 anos, cara, né? Onde nessa briga inteira todos me cumprimentaram, vocês ganharam, a gente não ganhou nada, né? Nós ganhamos uma batalha judicial, né? Os pacientes perderam, tá? Uma conta simples. Ao longo de 10 anos, o Instituto reabilitou de forma completa 2.000 pacientes de Bauru e da região. São procedimentos de altíssima complexidade que demandam vários atendimentos, vários procedimentos para você conseguir finalizar. Quem tem um implante na boca hoje sabe o que é isso, né? Desde a remoção do dente, procedimentos de enxertia, isso levam anos. Uma reabilitação de um paciente total são anos de muito trabalho afinco. E nesses 5 anos que nós ficamos nessa batalha, aproximadamente 200 pacientes, né? mil pacientes, perdão. Se você dividir 2.000 por 10 anos, sim, nós reabilitamos de forma completa 2.000 pacientes. 1.000 pacientes deixaram de receber esse benefício. 1.000 pacientes, porque nós estamos atendendo, o Instituto não foi fechado, né? Mas nós tínhamos 14 funcionários, hoje nós temos 2. Quer dizer, diminuiu toda a operação. Porque qual a empresa que vai ajudar o Instituto no meio de uma ação que nós fomos condenados a 12 milhões, sei lá, 20 milhões, eu já nem sei, mas isso aqui depois o Dr. Parmigiani vai comentar. Mas nunca teve um centavo público, Café. Sempre um dinheiro da iniciativa e de doações. E de cursos de pós-graduação, que era o que sustentava o Instituto Branemark. Era algo que funcionava, né? E deu a impressão, né, que a prefeitura, através do próprio secretário de saúde, queria de qualquer maneira o prédio. E atropelaram todo o processo, perdeu aqui, mas venceu em outra instância. Eu queria então o testemunho do Dr. Paulo Roberto Parmigiani. Qual foi a decisão agora? E obviamente que se isso requer algum tipo de recurso, né? Para a gente entender o contexto. Perdeu aqui em Bauru, venceu em segunda instância. Dá uma geral aí, doutor. Sim, em resumo, é o seguinte: o cerne dessa questão é a análise que o Ministério Público faz de que o Instituto estaria, pela lei municipal e pelo termo de concessão do terreno que lhe foi cedido para uso pelo município, o Instituto estaria obrigado a, no mínimo, 100 novos atendimentos por mês, ou seja, 100 pacientes novos ingressando com tratamentos no Instituto. Quando nem a lei e nem o termo de concessão dizem isso. Dizem sim 100 atendimentos. Porque tem paciente, e isso está documentado no processo, que foram atendidos 113 vezes. Pacientes foram atendidos 88 vezes, 56 vezes. Tem mais de 25 pacientes que foram atendidos mais de 50 vezes.
Então são atendimentos de alta complexidade, são pessoas que sofrem acidentes, perdem uma orelha, perdem um olho, pessoas que têm câncer grave, que ficam mutilados, têm perda óssea. Então usa-se essa técnica da osteointegração, que é uma invenção do professor Brandemark, para se reabilitar, como o Dr. Maurício colocou há pouco, todos esses pacientes. O processo então gira em torno disso, que o Instituto não teria cumprido para com o município a obrigação de atender essas pessoas novas, essas 100 pessoas novas no mínimo. Nós fizemos a defesa do Instituto, alegando que a lei não o obrigava a isso, mas ao contrário, apenas 100 atendimentos e com 80% no mínimo de gratuidade. A ação foi julgada totalmente procedente na primeira instância, recorremos ao Tribunal de Justiça e ontem houve esse julgamento pelo Tribunal de Justiça. O julgamento foi unânime, os 3 desembargadores votaram a favor dessa tese de que não é razoável se exigir 100 atendimentos de pessoas novas por mês, mas sim 100 atendimentos. Ficou muito claro pelo julgamento que o Instituto cumpriu a sua finalidade e cumpriu a meta a que se propôs junto ao município. O tribunal deixou assentado no acórdão, que ainda não foi publicado, mas que o Instituto cumpriu 285 atendimentos em média por mês. Quase 3 vezes. E com 80,24% de gratuidade. Então o município não foi prejudicado em absolutamente nada, e com isso o tribunal afastou uma indenização pedida pelo Ministério Público, em cujo processo o município preferiu não atuar apenas como terceiro interessado, mas ingressou também como autor da lide. Então essa indenização tornou-se absolutamente indevida pelo julgamento do tribunal e, além disso, numa reconvenção que fizemos na mesma ação, que é uma ação do réu contra o autor, o município foi condenado a indenizar o Instituto por tudo que o Instituto colocou no terreno, ou seja, por toda a edificação. Quanto a recursos, aguarda-se agora o julgamento do acórdão, a publicação do acórdão, para que se faça uma análise se tem alguma obscuridade, contradição ou omissão nele, quando caberia um recurso chamado embargos de declaração. E se não houver nenhuma dessas circunstâncias, pode-se tentar um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, mas ele é cabível apenas quando há negativa de vigência de alguma lei federal. Ou, em última análise, em última instância, um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que só é cabível quando há afronta a texto da Constituição Federal. Muita coisa. Doutor Parmegiani, a questão aí das ações, da ação, nós estamos falando de que montante e como é que vai ser isso, né? Porque a decisão em relação à vitória, vamos dizer, do Instituto, dizendo, ó, não tem que nem indenizar e também tem que ter uma compensação. Quer dizer, a ação, ela... Se não tiver esse encaminhamento que o senhor colocou de recurso, ela cessaria. Qual é o ônus para a prefeitura por conta dessa discussão jurídica? Pois bem, Cafeu, essa indenização pedida pelo Ministério Público e pelo município, o valor atualizado dela hoje ultrapassa 20 milhões de reais. É isso que o tribunal disse que não é devido, porque o município prestou contas, teve a prestação de contas do Instituto durante todo esse tempo, nunca teve nenhuma recusa na prestação de contas, nunca teve nenhuma ressalva. Então essa indenização, pelo julgamento do Tribunal de Justiça, ela tornou-se absolutamente indevida, é zero. Com relação à indenização que o município, pelo julgamento do Tribunal de Justiça, passou a dever ao Instituto, o valor do prédio. Quer dizer, aquela edificação vai ser avaliada e a partir disso indenizado. Exatamente. E para ter um parâmetro assim de valor, embora não tenhamos uma avaliação recente daquele prédio, que é um prédio belíssimo, né, suntuoso, um prédio grande, a gente tomou a nota fiscal da época, foi uma construtora local que realizou a edificação, e apenas atualizado, sem nenhum juro, sem nada, só para ter ideia de parâmetro, ele ultrapassa 5 milhões de reais. Lembrando que o preço do material de construção nesse período subiu muito mais do que a inflação média, né? Com certeza.
Perfeito. Então nós estamos falando aí de algo de 5 milhões. Doutor Maurício, se vier esse recurso, constrói uma nova sede, levando também em consideração que o ponto local não está em jogo, porque a edificação poderia ter sido na Nações, como poderia ter sido na Zona Norte, Zona Sul, qualquer lugar. O que está em jogo é a edificação mesmo. Vindo esses recursos, qual é o destino que o Instituto dará? O Instituto é uma associação sem fins lucrativos e ela consta de uma diretoria, associados. Essa decisão vai ter que ser tomada em conjunto, né? Mas a ideia inicial da diretoria é procurar algum grande centro, né? Porque infelizmente aqui nós não fomos reconhecidos. Parece que tudo que a gente fez aqui dentro do município de Bauru, nós não ajudamos ninguém, né? Isso aqui era um centro de referência nacional. Ou seja, não ficará em Bauru esse recurso? Difícil saber. Eu acho que eu posso estar enganado, mas esse trâmite de justiça deve ser muito longo, né? Só o fato, Cafeu, de nós não devermos absolutamente nada, né? Que isso afugentava empresas, afugentava qualquer tipo de investimento, porque, de novo, eu vou dizer aqui, nunca teve um centavo público dentro de tudo que nós fizemos ali dentro, a não ser aquele terreno amaldiçoado, né? Que era ponto de prostituição e tráfico de drogas. Infelizmente, o professor Piai, quando veio para o Brasil, né, foi a pior decisão da vida dele, você pode ter certeza disso. Aventou-se a hipótese dele montar esse instituto em São Paulo, né, que é um grande centro, né, que não ia ter essa briga local, esses olhos, né, de cobiça para um prédio suntuoso, como o Dr. Parmegiani colocou aqui, colocou muito bem, e trouxeram ele para cá. Ele havia negociado um terreno ali onde é o McDonald's, próximo ali do McDonald's, a preço de banana em 2004, uma região que desenvolveu muito, que valorizou muito. Aí convenceram ele que ia fazer uma doação de um terreno público, né? E aí ele abriu mão desse terreno que ele havia comprado para não depender de governo, de prefeitura, de nada, e construiu o seu prédio naquele local. E a partir dali deu no que deu. Exatamente. Ô Júnior, vocês dentro da prefeitura já assimilaram isso? É um tema que ainda você não abordou com a prefeita? A decisão foi ontem, né? Foi ontem. Ontem, durante a sessão ainda que a gente chegou a essa situação, claro que não tem nada a ver com a Sueli, ela herdou esse processo. Sim, acabou herdando uma situação dessa. Mas nós vamos ter que sentar para analisar. É algo que eu falo, muitas coisas que a gente acaba pegando hoje é aquela granada que foi jogado lá no passado e está explodindo hoje no nosso colo. Muita coisa acontece. Uma bomba relógio. A bomba que acaba sobrando, mas é triste você ver uma situação dessa. Eu lembro muito que, igual você falou, os jornalistas, inclusive, foi uma das pessoas que apoiaram muito na época. Eu ainda era assessor na Câmara, então eu acompanhei mais de forma mais... a gente tinha um olhar racional pela coisa. A gente sabia dos resultados, sabia dos investimentos, sabia que não tinha setor público. Nós sabíamos dos bastidores que tinha essa cobiça, tinha alguém que queria porque queria aquele prédio, tanto que nem tinham tirado os equipamentos, já estava lá fazendo a sondagem de como entrar no prédio. Quer dizer, foi com muita sede ao pote, né? Então ficava claro que ali tinha um interesse particular em detrimento ao coletivo, né? Essa situação, Café, eu falo, esses tipos de coisa, ele cria um ambiente muito ruim para a cidade, uma instabilidade jurídica, uma instabilidade política. Que empresa que vai querer investir numa cidade onde faz um tipo de coisa? A tua missão é convencer o Dr. Maurício para ficar aqui, se realmente essa ação for vencedora. Após essa entrevista, vamos sentar sim. Porque os atores são outros, né? Inclusive agora com uma predisposição, Dr. Maurício, e é claro, com todas as rusgas que aconteceram, que todo esse fato que desgastou muito o Instituto e vocês, agora é uma outra administração que, de repente, se estiver disposta a conversar, a sentar, uma predisposição mesmo a ter uma conversa séria sobre esse assunto, o Brandemar pode ficar em Bauru? Difícil de eu responder. Eu tinha medo que vocês me perguntassem isso, né? Mas não é uma decisão minha, Bizarro, é uma decisão de um board, de uma associação. O nome do instituto, o nome Brandemar é o maior legado da odontologia mundial. Infelizmente foi instalado num país errado e na cidade errada, né? E
essa associação, esse board, tem várias pessoas que pensam diferente. E a maioria, ontem, meu telefone ele não parou do meio-dia, quando nós tivemos essa grata decisão, né? Esse desfecho. E até a noite foram vários telefonemas. Então é muito difícil eu conseguir dizer. E se junta agora com a precarização da USP, do nosso Centrinho? Não, isso nem... A minha esposa é funcionária... a minha formação foi no Centrinho. Então, nem se fala. Esse é um outro problema que nós vamos ter que enfrentar, mas... Isso já foi iniciado em 2014, né? Lá atrás, exatamente. Perfeito. Bom, mudando de assunto, me permita, Café, me permita, Bizarra, entrar nessa seara da questão do Instituto Branemark. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de direcioná-la diretamente ao Dr. Paulo Roberto Parmegiani. Já tratamos desse assunto inúmeras outras vezes, né? Lá pela Record TV Paulista, fazendo reportagens com o próprio Dr. Maurício, a quem eu mando um grande abraço, doutor. É sempre uma satisfação falar com você. E aí a pergunta é a seguinte: o mérito da ação, a partir de agora, ele não se discute mais? Ou seja, nós temos 4 esferas, né, de jurisdição no Brasil, ainda teríamos então o STJ e o STF. E eu queria saber o seguinte: se o mérito, até gostaria de pedir ao doutor, eu sei que ele costuma agir dessa maneira, sempre bastante didático, mas a maioria das pessoas não entende essa linguagem mais jurídica. Ou seja, a partir de agora, aquilo que foi decidido pelo Tribunal de Justiça não se altera mais? E aí eu emendo uma segunda pergunta: o município teria apenas aqueles embargos já citados pelo senhor, ou seja, protelar o pagamento com embargos declaratórios, etc. Seria apenas essa a postura para o município de agora em diante? Ou há a possibilidade de alteração ou de revisão do mérito da questão? São essas as minhas dúvidas. Reinaldo Cafeu e Ricardo Bizarro. Obrigado, Colim. O doutor, então, Paulo Parmegiani responde aí ao Alexandre Colim. Pois não, bom dia, Alexandre. A sua pergunta, a resposta é a seguinte: na verdade, houve julgamento de primeira instância, onde a ação civil pública foi julgada procedente. Ontem houve o julgamento na segunda instância, onde houve uma reversão, não é, de que a indenização não seria devida e que, além disso, o município deve indenizar o Instituto Branemark pela edificação feita no terreno. Há a possibilidade desses embargos de declaração apenas quando no acórdão, que é o julgamento feito pelo tribunal, haja alguma obscuridade, contradição ou dúvida. Apenas isso. Então, os limites bem estreitos desse recurso, é um recurso rápido, que logo em seguida já normalmente é julgado. Além desse recurso, para a terceira instância, cabe recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília apenas quando há negativa de vigência de uma lei federal ou quando um outro tribunal tenha decidido um caso idêntico de outra forma. Como caso idêntico a esse não deve existir no Brasil, não há essa possibilidade. Restaria apenas se analisar se houve alguma negativa de vigência de lei federal, o que no caso me parece não ter havido absolutamente. E foi unânime também a decisão, né? Foi unânime. Isso pesa? Isso pesa, com certeza. Foram 3 desembargadores que tiveram a mesma opinião, né, e acolheram o nosso recurso. Não há dúvida nessa instância, né? Com certeza. E por fim, a última instância e maior, né, a Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, ele só decide casos onde há uma afronta literal e direta à Constituição Federal. O que nesse caso também a gente não vê assim num primeiro momento, né, ainda não publicado o acórdão, mas dificilmente se conseguirá êxito nessas instâncias. São limites bem estreitos, né, que podem sim alterar o mérito da questão, mas pela limitação desses recursos é muito pouco provável que isso ocorra. Tem participação aqui chegando, viu? Olha, já o pessoal reagindo aqui ao caso do Branemark. O Marivaldo Campos Brito: bom dia, meninos. Bauru mais uma vez pagando contas erradas. Branemark terá que ser indenizada pelo município. O Elcio Bíscaro: no mínimo a prefeitura deveria devolver o prédio com terreno ao instituto com as devidas desculpas. E buscar, né, quem tomou essa decisão lá no passado, porque as heranças que estão deixando para agora são enormes. E também o Ministério Público, né, que foi polo. E aí? Pode entrar, passa esse ônus para o município e nada, muita coisa para colocar.